Neste e nos próximos vídeos vamos falar especificamente sobre a forma como o Bootstrap atua sobre os formulários nas nossas páginas web. Os formulários numa página web ou numa aplicação web são elementos de enorme importância porque são eles que permitem ao visitante introduzir dados, preencher formulários, registar-se numa plataforma, etc. E por conseguinte vale a pena nós perdermos algum tempo para verificar de que forma é que o Bootstrap atua sobre os nossos formulários. Tal como tive a oportunidade de dizer no arranque deste vídeo, os formulários são elementos de enorme importância nos nossos websites e nas aplicações web. E, neste caso, o Bootstrap tem aqui um conjunto muito variado de classes que nos permitem criar aqui um aspecto diferente nos formulários e também organizá-los de uma forma muito mais intuitiva. Se nós fizermos aqui uma breve resenha do que é um formulário em HTML, eu vou retirar daqui o link para o Bootstrap, ok? E então temos aqui no Bootstrap, eu vou colocar aqui um comentário. Um formulário basicamente em HTML, e vamos fazer um formulário extremamente simples, é constituído pelo elemento form, que abre o formulário, e depois podemos ter aqui, por exemplo, um input para o nosso nome. Então vamos colocar aqui um label, não que seja obrigatório, mas vamos colocar aqui o label, nome, barra label, e depois o input, type igual a text, e vamos deixar ficar assim, ok? Muito bem. A forma de nós relacionarmos aqui o label com o input é utilizando o atributo for. E aqui vamos especificar qual é o ID do input ao qual nós queremos que o label esteja associado. Neste caso vamos colocar txt nome, ok? E aqui vamos colocar ID igual a txt nome. Poderemos inclusive aqui até colocar um placeholder. O placeholder vai colocar um texto em marca de água dentro do espaço do input. Neste caso vamos colocar aqui seu nome, ok? E temos aqui basicamente o formulário feito. Obviamente que depois teríamos aqui então o input type igual a submit, value igual a enviar, ok? E vamos verificar como é que este formulário aparece sem qualquer influência do Bootstrap. Então vamos aqui ao nosso formulário, vamos aqui refrescar e cá está então. Temos aqui um nome, o seu nome aparece aqui o tal placeholder, que é um texto que nós não conseguimos selecionar, mas que aparece ali apenas para reforçar qual é o elemento que nós temos que preencher, e depois aparece aqui a tecla enviar, ok? Que neste caso não envia para lado nenhum. No entanto, se nós envolvermos isto com o Bootstrap e se não fizermos rigorosamente mais nada, vamos verificar o que é que acontece. Então, para isso, nós vamos aqui ativar simplesmente o Bootstrap. Okay? Apagar aqui este comentário, gravar e vamos refrescar aqui o nosso template para ver o que é que se passa. Bom, de facto, a única alteração que nós aqui conseguimos efetuar ou ver é a alteração do tipo de letra, basicamente. E não conseguimos ver rigorosamente mais nada. No entanto, o Bootstrap tem um conjunto de classes extremamente rico para podermos trabalhar os formulários. Então, se regressarmos aqui ao nosso site de referência, clicarem aqui em CSS, vão encontrar aqui neste espaço ao lado, do lado direito, formulários. E vamos saltar de imediato aqui para o espaço dos formulários. Informações que são extremamente importantes é o seguinte: os controles de formulários individuais recebem logo de imediato um estilo global. E, portanto, nós vimos dali que havia já essa alteração ou essa diferença para com o HTML normal. Depois temos aqui os elementos que servem para introdução de texto, nomeadamente o input, text area, aqueles que permitem fazer seleção de elementos através de uma combo box. Se forem utilizados com a classe Form Control, são ajustados para um tamanho, ou neste caso para uma largura de 100%. Nós já vamos ver isto na prática. Por padrão, envolva os labels e os controles em Form Group para um melhor espaçamento. Isto é, nós temos aqui um exemplo como é que ficaria um formulário utilizando todas estas normas. Eu vou fazer aqui um exemplo muito mais simples do que este que aqui está. E vou colocar aqui simplesmente o seguinte. Vamos aqui colocar um container, ok, normal, div class igual a container. Não vamos colocar o fluid container, não é necessário. Vamos colocá-lo aqui para quê? Para termos uma margenzinha aqui do lado direito e do lado esquerdo, ok? Do lado esquerdo aqui, do lado direito, vamos ter uma pequena margem para podermos observar melhor estes espaços. Então, vamos agora aqui colocar o seguinte. Se eu colocar aqui o meu formulário dentro do container, vamos refrescar aqui, e temos o nosso formulário para a frente. Vamos agora fazer o seguinte.
Vamos seguir as instruções que o Bootstrap aqui nos dá e que nos diz que se nós colocarmos tudo isto envolvido num form, ou melhor, com classes form control envolvido num form group, as coisas vão ficar um bocadinho mais bem parecidas. Então vamos aqui experimentar. No caso do label, a única coisa que nós temos que fazer é deixá-lo ficar exatamente como ele está. No caso do input, vamos atribuir a classe form control. Então para isso, no input, nós vamos aqui colocar em qualquer sítio. Eu normalmente aqui a seguir ao tipo classe igual a form e control. Para que o Bootstrap possa atribuir então uma formatação específica de Bootstrap a este tipo de input, ok? Depois vamos colocar aqui tudo isto envolvido num contentor, num div classe é igual a form group. E este contentor vai então permitir que cada conjunto de elementos, neste caso só temos apenas um, vamos esquecer por instantes aqui o botão do submit para enviar, vamos até colocá-lo aqui com um comentário e depois já lá iremos. O que vai acontecer então aqui é o seguinte, vamos aqui refrescar e vamos verificar aqui o que é que aconteceu no nosso template. Quando formos a refrescar, reparem o que é que aconteceu então. De acordo com as instruções que o Bootstrap tem, de facto, o espaço que é usado para inserir dados foi colocado a uma dimensão de 100%. Isto é, foi ocupar todo o espaço, neste caso o nosso container. Ora, porque temos aqui o container apenas e não temos, por exemplo, nenhum sistema de grid. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, o label, obviamente, se nós clicarmos aqui, automaticamente vai colocar o focus do cursor no input que lhe está associado. Vamos, entretanto, ver o que é que acontece se nós colocarmos isto dentro de um formulário de grid, ou neste caso dentro de uma grid do Bootstrap. E neste caso vamos criar aqui uma grid que vai ter apenas uma única linha e uma coluna só com dimensão 4. Das 12 vai ter dimensão apenas 4. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos embeber todo o formulário dentro desse espaço. Então nós podemos colocar aqui div class igual a row. Vamos iniciar uma linha da nossa grid do Bootstrap. Vamos colocar aqui barra div para fechar. Vamos criar aqui então uma row. Ou melhor, uma coluna, neste caso. A row já está criada. Vamos colocar aqui então um div class é igual a call md4. Okay? E agora aqui, obviamente, vamos fechar este div. O que quer dizer que então o nosso formulário ficou guardado aqui ou embebido dentro de uma coluna de uma grid, ok? Então vamos aqui fazer Ctrl S, vamos refrescar e reparem então o que é que acontece. Neste caso aqui nós temos aqui 3 colunas, neste caso elas estão invisíveis ou não existem e automaticamente fomos organizar aqui o nosso formulário. Ora, vamos verificar aqui o seguinte. Se eu agora chegar aqui e acrescentar mais outro elemento, neste caso vou copiar e colar, vamos deixar ficar form group, deixa de ser text nome, passa a ser text email, aqui é do tipo text email e ali email. Ora, o que vai acontecer então neste caso é uma repetição deste formulário e vamos ver como é que o Bootstrap vai ajudar-nos aqui a organizar o nosso espaço. E como podem ver, tem já uma apresentação bastante interessante. Vamos abrir aqui o espaço para o botão Submit. Então vamos colocar aqui simplesmente o botão Submit e vamos ver se existe aqui alguma formatação específica por parte do Bootstrap. Vamos aqui executar e como podem observar, não há aqui nenhuma formatação muito interessante. Isto é, fica aqui este botão enviar com este aspecto. Bom, vamos aqui então atribuir uma classe que existe para os botões e que depois nós iremos ter a ocasião de explorar durante os próximos vídeos. Neste caso, o que nós vamos colocar aqui no Submit, e podem também consultar na documentação, é o seguinte, vamos colocar aqui um botão, ok, que será do tipo Submit. Então, em vez de um input, vamos colocar um button, ok, type é igual a Submit, a classe vai ser igual a btn de botão e também btn default, ok? Isto está na informação do site. E agora vamos colocar aqui enviar. E vamos agora fechar aqui
o elemento button. Okay? Vamos aqui colocar um comentário. Ok. E vamos guardar. Vamos então verificar qual foi a alteração que aqui se dá. Como podem observar, está muito mais interessante. Neste caso temos um botão que reage ao nosso mouse over, okay? Que é a expressão que é utilizada para isto, quando o mouse está por cima, e depois temos o mouse leave, que é quando o mouse sai, e começamos a ter aqui já um formulário com um aspecto muito mais interessante do que aqueles que vêm por defeito com o HTML. Um outro aspecto que depois vamos começar a ver aqui no Bootstrap e que está presente também na documentação, como podem verificar aqui, é a questão de termos aqui diferentes tipos de elementos. Há elementos que normalmente não aparecem no HTML, mas que nós aqui podemos colocar da seguinte forma. Temos aqui este exemplo de texto de ajuda. Ora, este tipo de texto de ajuda é feito da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui no nosso formulário, ok, aqui no nosso formulário nós queríamos colocar aqui por baixo do e-mail, indicar que, por exemplo, tinha que ser obrigatoriamente o endereço do Gmail, por exemplo. Então nós queríamos colocar aqui essa informação. Ora, o que é que nós temos que fazer? Basicamente chegarmos aqui, então onde está o nosso div, aqui do form group, e vamos colocar aqui basicamente dentro o quê? Vamos colocar um pequeno parágrafo, ok? E iríamos colocar aqui a informação a dizer deverá ser um e-mail do Gmail ou do Gmail. Okay? Se nós colocarmos simplesmente assim, o que irá acontecer é o seguinte, vamos aqui refrescar e temos aqui este texto com este tom negro. Não que fique mal, mas vamos pedir ao Bootstrap que nos organize isto de uma forma mais interessante. Então, no P, nós vamos atribuir aqui uma classe que tem especificamente o nome help block. Okay? Help block. E o help block vai permitir fazer o quê? Reparem, então vamos aqui refrescar. Vai simplesmente colocar o texto com um tom ligeiramente mais claro. Okay? E aqui assim por baixo. E de uma forma geral, esta é a introdução que nós podemos fazer à utilização de elementos para os formulários. No entanto, nos próximos vídeos vamos ver com muito maior detalhe, porque eu acho que é uma área muito importante dentro do Bootstrap e principalmente para quem quer desenvolver aplicações web, perceber até onde é que o Bootstrap pode ir na organização dos nossos formulários.